Meus amigos, muito boa tarde. Para mim é sempre uma grata satisfação estar aqui no Sheila, a casa do meu coração. Quero agradecer a presença de todos vocês, o convite merecido da instituição e rogar ao Senhor Jesus que nos abençoe e nos envolva com a sua santa e divina paz. Houve um dia quando a estrela mais fulgurante de todos os universos, quando um sol de excelentíssima grandeza, um psiquismo extraordinário, funcionando como o espelho perfeito da lei divina, deixou temporariamente as bem-aventuranças de conviver com os Cristos, com os anjos, tão puros quanto eles, com os grandes gênios da humanidade, que conseguiram progredir com extrema perfeição, intelecto e moralmente, para ter conosco, pisando os seus pés na terra, a fim de ensinar-nos o exemplo do amor. O amor que Jesus veio nos ensinar não é um amor humano comum, porque ele vestiu temporariamente as vestes de um carpinteiro, num serviço mínimo, para mostrar que o maior no reino dos céus precisa ser o servidor de todos. A caridade tem essa tônica. Colocar-nos num exercício de amor-doação, como servidores de todos os nossos irmãos, com o objetivo de que possamos espalhar o bem sobre a terra. Este homem foi perseguido, a sua mensagem incompreendida, e até hoje fico me perguntando por que nós não nos sentimos tão arrebatados por viver o Evangelho como os apóstolos se sentiram. Porque os apóstolos eram homens simples como nós somos, cobradores de impostos, comerciantes, a maioria deles tinha as suas próprias famílias, tinha os seus afazeres, e sentiram um envolvimento tal com a mensagem que não conseguiram resistir a esse magnetismo extraordinário de Jesus. Mas foi ele quem nos disse: advirto-vos que pelo progresso da iniquidade a caridade de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E não é esse o tempo que nós estamos vivendo? Esse espírito crístico que dividiu o seu tempo em duas eras, o mundo jamais foi o mesmo depois da sua vinda, que marcou de forma indelével a sua impressão digital sobre o globo terrestre, jamais se apartou de nós. O Cristo vive, ainda hoje nos nossos corações, mas nós só conseguimos perceber se tivermos a sensibilidade de renunciar ao nosso próprio ego e ao nosso desejo, no ápice do desinteresse pessoal, entregando a nossa vida em prol desse amor maior. Quando nós observamos nas redes sociais, nos noticiários, nós vemos a corrupção, a injustiça, a violência que graça no mundo. E nós, como os cristãos redivivos, como espíritas, como que nós nos colocamos perante esse cenário? Ficamos atordoados, aflitos, angustiados com essas cenas, mas como se o nosso guia e modelo já houvera nos advertido que levantaria-se nação contra nação, que dentro dos próprios lares os pais se levantariam contra os seus filhos. O César, representado aqui como todos aqueles que estão temporariamente com o poder nas suas mãos, um poder tão efêmero, tão mundano, tão passageiro como esse planeta abençoado, que é escola e hospital de nós outros, eles precisam tanto quanto nós do Cristo. E se nós já percebemos e já recebemos esses dons divinos através da terceira revelação, do Consolador que o próprio Cristo disse que iria nos enviar, nós precisamos dar o exemplo. Perante as iniquidades, perseverar no bem. Nos arraigar na fé que é força que nos leva para frente, na confiança irrestrita que se Deus é bom, soberanamente justo e bom, Ele é o nosso Pai que por vezes precisa aplicar-nos correções.
Entender que nenhum de nós nasce numa conjuntura para a qual não precisa estar com o objetivo de aperfeiçoar-se. Entender que Deus não castiga nem pune ninguém, mas quer que a sua obra, que ainda é um rascunho imperfeito, brilhe diante dos homens. Foi o Cristo quem disse: não se coloca uma candeia sobre o alqueire, mas sim coloca-se sobre a mesa para que possa iluminar a todos. E por que nós ainda insistimos em deixar a nossa chama se esconder debaixo do alqueire? Precisamos aurir na força da fé, nessa confiança que o Pai Criador vela por nós. Lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, que vê as nossas dores e que, como Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos disse: vinde a mim, vós que estáis em sofrimento. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse homem perseguido, açoitado, crucificado pela crueldade humana, quando teve sede na cruz, lhe ofereceram uma estopa embebida em vinagre. E nós, que temos água fresca, água gelada, água cristalina para beber, do que efetivamente reclamamos, meus amigos? Bem se vê que a proposta do amor não é fácil. Ele também disse: amar aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem os mesmos? E se vós saudardes apenas os vossos convivas, aqueles que vos conhecem, o que fazeis nisso especial? Os gentios também não fazem isso? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Foi essa a mensagem de amor que o Cristo nos exortou. Mas para desenvolver esse amor caritativo, esse amor que representa um esquecimento de si mesmo, esse amor que vai além dos nossos desejos temporários e do atendimento deles, nós precisamos ensaiar. E é através das experiências humanas, da vivência nesse planeta de provas e expiações, que nós vamos experimentando e ensaiando todas essas circunstâncias de amor em suas mais variadas nuances. Quando nós olhamos nas ruas, vemos irmãos nossos padecendo do opróbrio da miséria, sem ter o que comer. E aquela situação, em geral, nos toca de compaixão. Essa é a caridade material. É uma caridade em que eu mobilizo os recursos que muitas vezes eu tenho em excesso e faço do meu excesso o necessário para aquele que nada teria. Funciono como instrumento da divindade para aplacar um pouco a dor daquele irmão. E eu estou beneficiando o outro. Antes de tudo, somos nós os beneficiados, porque nos conectamos com a divindade. Quando pensai de estar levando o alimento ou agasalho a algum desses pequeninos, lembrai que é a mim mesmo que fazeis, como disse o Cristo. E no momento em que nós nos colocamos mãos laboriosas em serviço, entramos nesse fluxo divino de energias maravilhosas e somos nós os saciados, porque nós ainda temos uma fome espiritual imensa. Não obstante a globalização e a internet, conectando-nos a todos, nos sentimos sozinhos, desamparados, padecemos de depressão, de desgosto, de síndromes as mais diversas, quando na verdade nenhum de nós está desconectado. Todos estamos conectados em Deus e nele nos movemos. Quando nós oramos o Pai Nosso, começamos essa linda oração dizendo: Pai nosso que estais nos céus. E nesse momento, nós estabelecemos a paternidade divina e a fraternidade universal. Porque se o Pai é meu, é de vocês também.
principalmente daqueles que não nos despertam amor. Muitas vezes esses são os mais necessitados, porque é muito fácil eu amar alguém com quem eu me afinizo. As próprias relações da lei de amor facultam e viabilizam as grandes demonstrações de carinho. Mas onde o esforço? Onde o mérito? Precisamos exercitar, sobretudo, o respeito. O respeito ao direito do outro ser feliz também. E pelo menos, se eu ainda não consigo me regozijar e desejar ao bem daquele que eu detesto, que eu deseje que nada de mal lhe aconteça. E vá ensaiando na oração essa vibração sublime de desejar o bem e de exercitar a fraternidade com todos, começando dos mais próximos. Porque é dentro do lar que a gente começa a caridade. Depois a gente vai da porta para fora. E essa é a caridade mais difícil, a caridade moral, que consiste em suportar-nos uns aos outros, principalmente quando houver discrepância de convicções. E hoje em dia, o quanto nós não vemos de intolerância. Porque o outro não pode sustentar uma ideia que muitas vezes é bem argumentada e sólida, diferente da minha. Porque eu tenho apego às minhas verdades, quando na verdade só existe uma que ainda é completamente desconhecida de nós. Nós temos dimensões muito específicas e particulares, de acordo com a nossa cultura, com o nosso cabedal intelectual, com o nosso discernimento, com a nossa inteligência, com as nossas vivências emocionais. E é por isso que Jesus disse que deveríamos nos acautelar para não julgar ninguém. Deus, que tudo conhece, que perquire o interior e as nossas verdadeiras intenções, não está preocupado em apagar cilícios em relação aos outros, em flagelar ninguém, porque que nós estamos funcionando como justiceiros. Precisamos estender mãos amigas. O mundo carece de mãos amigas, carece de apoio, de compreensão, de paciência, e nós precisamos ser os primeiros a exemplificar isso à custa do nosso sacrifício e renúncia pessoal, porque amar dói, é doloroso, porque vimos colecionando séculos de orgulho e egoísmo, arraigado e entrosado no nosso modo de ser. A nossa personalidade, ainda muito narcísica, muito egocêntrica, tem dificuldade de entender um amor-doação. E é por isso que precisamos, nunca precisamos tanto de Jesus como atualmente. E, percebendo todo esse exemplo, não foi por acaso que Allan Kardec perguntou em um livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade, questão 886. Como entender a caridade conforme Jesus a compreendia? Porque é difícil. Seres humanos imperfeitos como nós, ainda tão cheios de vontade, entender o desprendimento e um esquecimento de si mesmo, a esse grau apoteótico, daquele que representou o que é a humanidade real, não é tarefa fácil. E a espiritualidade superior nos ajuda. Primeiro ponto, benevolência para com todos. Vejamos como Cristo procedia. Perante as multidões, ele subiu ao monte, no capítulo 5 de Mateus, Sermão da Montanha, e saiu a propagandear as bem-aventuranças. O Cristo não aplicou um sermão no sentido negativo de apontar a cada um as falhas que estavam cometendo. Ele encheu o coração faminto daquelas criaturas de esperança, dizendo como é a experiência crística de ser verdadeiramente feliz. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E por que nós somos tão implacáveis? Sede severos para convosco e indulgentes para com os próximos. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas nós não podemos cobrar perfeição dos outros se nós nem a temos. Todos estamos aqui nos esforçando, porque um verdadeiro espírita
é aquele que se volta para dentro, reconhece as suas más inclinações e faz um esforço inaudito para vencê-las e ser cada vez melhor. E se nós estamos no caminho, estamos bem, porque estamos despertos por essa doutrina consoladora e estamos enfrentando o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Portanto, se estamos imbuídos desse esforço e fazendo o nosso máximo, respeitemos o momento do outro, porque o despertar é individual, num tempo muito bem definido. E enquanto o outro não desperta, que oportunidade maravilhosa nós temos de exercitar a paciência, a compreensão, a tolerância para com aquele que ainda se preserva na ignorância ou na iniquidade por livre e espontânea vontade. O livre-arbítrio foi concedido por Deus e não nos cabe violentar criatura alguma. Por isso, os espíritos dizem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Perante os fariseus, os doutores da lei, Jesus agia com humildade. Porque a prepotência e o orgulho só se dobra com a voz simples da humildade. Ela se desmancha porque percebe que a sua arrogância ela é infrutífera e de nada vale. Aquele poder transitório se esvai com o passar do tempo e só o que fica é a verdade divina, uma verdade que Jesus carregava consigo, numa comunhão indissociável com o Pai. E por que nós estamos querendo repetir o exemplo atrapalhado dos fariseus, querendo teorizar tudo, quando na verdade nos falta a prática? Precisamos aprender com o verdadeiro mestre. Recordemos Nicodemos, que estudou a vida inteira e não conseguia entender o que era o reino dos céus. E o Cristo explica a ele: em verdade vos digo, que aquele que nascer de novo, aí sim poderá ver o reino dos céus. Aquele que nascer na água, da água e do Espírito. E nós temos nascido do Espírito, porque vimos colecionando as nossas reencarnações. O corpo, esse instrumento sagrado, esse instrumento divino, é o nosso móvel através do qual nós temos as nossas experiências. Mas renascer do Espírito é tarefa nossa. A mudança de conduta, reavaliar os nossos conceitos, ajustar a nossa ética não pelo que o mundo advoga, mas pelo que o nosso mestre exige. Porque no Cristo Consolador, ele coloca uma necessidade e uma exigência para aqueles que abraçam o Evangelho. É o jugo suave. Nós, como cristãos e espíritas, temos um dever. O dever moral de praticar o amor e a caridade. Onde o mal estertora, onde as delinquências se multiplicam, somos nós os faróis acesos, sem falsa pretensão e sem orgulho, mas somos nós que fomos abençoados pela claridade divina para perseverar. É por isso que a fé deve ser a mãe da esperança e da caridade. Porque eu não posso esperançar uma vida melhor se eu não tiver fé. E fé diverge de crença. A fé que os cristãos primitivos abraçavam era diferente de uma teoria, de uma elucubração mental. Era uma confiança irrestrita, sentida na prática, porque eles não tinham outra perspectiva além daquela. É por isso que o Cristo é melhor entendido por aqueles que não vivem na riqueza e na opulência do mundo, porque tudo lhes falta, de tudo carecem. E o Cristo vem como essa fonte de água viva saciar a nossa sede. É impossível caridade sem fé, porque só movidos por uma certeza de que esse é o caminho do bem, nós poderemos entregar o nosso próprio coração. Misericórdia quero, e não sacrifício. Deus não se compraz com
os sacrifícios externos, as oferendas, as oblações que os profetas da antiguidade tanto reclamavam do povo. Deus quer, como está lá no Antigo Testamento, na profecia de Joel, que nós rasguemos os nossos corações e entreguemos os nossos melhores sentimentos ao trabalho e cresçamos com ele. Então veja como a benevolência para com todos e a indulgência para com as imperfeições alheias passa por todas essas experiências. Mas ainda falta um tópico especial dessa questão: perdão às ofensas. E como é difícil, porque esquecemos com relativa facilidade os atos nobres de pessoas que fizeram boas coisas para conosco e lembramos com um frescor na memória invejável os atos deprimentes das mágoas que nos alcançaram. Se nós consideramos que somos imperfeitos, por que nós estamos exigindo a perfeição dos outros? Precisamos olhar o agressor como alguém que é carente do bom exemplo que nós já temos vivos na figura de Jesus e que muitas vezes ele não conhece, ou se conhece apenas a superficialidade da sua mensagem e ainda não teve a oportunidade de viver e sentir esse amor como nós temos. Portanto, esse perdão às ofensas, que não é um mero esquecimento, porque não se trata de algo meramente cerebral e mental, mas é uma ressignificação desses sentimentos magoados, colocando-se com empatia no lugar do agressor e tentando entender-lhe os propósitos para tal mistério desastroso. E entender, sobretudo, que não me cabe o desejo de punir, porque a justiça verdadeira é a justiça divina. Me cabe o dever de aguardar. A caridade é paciente. Ela não deseja retribuição. Eu faço todo o bem que eu posso, porque este é o caminho que me liga a Deus. A caridade é o caminho mais poderoso que nos liga a Deus e aos outros. Porque não podemos nos esquecer da lei de sociedade, também certa em O Livro dos Espíritos. Nós estamos todos juntos, como belamente diz irmã Sheila em suas comunicações. Sois flores plantadas no meu jardim, umas juntas das outras para vos ajudar, cada flor com a sua natureza, com o seu perfume esparzindo, colorindo, servindo, se beneficiando com a chuva que cai do céu, crescendo como um deutropismo em direção ao sol, em direção a Deus. E estamos aqui para nos auxiliar, dar o que temos de melhor aos outros, para também resgatar dos outros aquilo que eles têm de melhor. Porque se as minhas lentes olharem com acurácia os defeitos dos outros, eu vou viver atormentada, infeliz e não vou ter paz. A minha paz eu vos dou, disse o Cristo, mas eu vos dou, não como o mundo a dá. O mundo propõe uma paz transitória e superficial, a paz dos medicamentos tranquilizantes, a paz do ópio da alegria efêmera, a paz aparente daqueles que nos precederam no túmulo e que muitas vezes continuam presos aos despojos carnais. Mas a paz do Cristo é uma paz nascida no sentimento de dever bem cumprido. É uma paz interior que brota desse amor fecundo e infinito, que Ele não nos cansou de nos convidar a exercitar. Então, meus amigos, essa é a caridade. E para que possamos refletir um pouco mais, eu convido a que a gente navegue na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em especial no capítulo 13, quando ele entoa o hino à caridade. As cartas de Paulo, elas têm uma especial tradução dos ensinamentos divinos, porque reflete um homem criminoso, como nós também fomos ou somos, num passado não muito distante,
mas que buscou a sua remissão. Nós falamos de um homem que buscou a redenção dos seus pecados através de uma entrega completa e total. Portanto, ele fala para nós. E ele começa essa epístola dizendo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu seria como o bronze que soa ou como um símbolo que tine. Em outras palavras, nós somos esclarecidos ou evangelizados. Nós temos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus meramente teóricos, muitas vezes para nossa vanglória e vaidade intelectual, os versículos gravados apenas, ou nós estamos tentando esmiuçar e depreender os ensinamentos por trás desses versículos em atos da nossa vida cotidiana. Humberto de Campos vai escrever no prefácio de Boa Nova: antes, eu como homem do mundo, referenciava as grandes cadeiras da academia literária. Hoje, eu me refiro a dois jovens, Marcos, Mateus, Lucas, João, eventualmente. Porque antes eu pertencia aos esclarecidos e agora anseio fazer parte dos evangelizados. Viver o Evangelho de Jesus é praticá-lo dentro da nossa vida diária todos os dias. O que? Daquela mensagem sublime e perfeita eu já consigo exercitar. Eu já consigo tolerar uma injúria que proferem contra mim e fazer ouvidos moucos? Fingir que não entendi, fingir que não sei, fazendo uma presunção da boa-fé, tentando entender que aquela pessoa maledicente possivelmente se perdeu no exercício da sua fala, ao invés de buscar edificar os seus pensamentos e palavras? Será que eu já consigo, como Cristo, que perante Anás e Caifás foi esbofeteado na face e deu a outra, perguntando ao seu agressor: por que me bateste? Será que nós já temos essa humildade? Será que nós, nesse ambiente tão agressivo, já conseguimos controlar os nossos impulsos? Pensemos em Estevão, um pobre apedrejado por querer servir Jesus e que não descontou nenhuma das pedras com que foi atacado, apenas chorou. Será que nós já conseguimos viver parte desse Evangelho? Eu acredito fielmente que sim. Porque a mensagem que Jesus veio trazer não era uma mensagem para cristos, era uma mensagem para homens imperfeitos como nós somos, para nos encher de coragem e bom ânimo em ser cada vez melhores. Mas às vezes nós subestimamos a nossa capacidade, subestimamos a nossa vontade de fazer, porque achamos que ainda não conseguimos, ou que é um sacrifício grande demais. Qual de nós, meus amigos, que não quer ser feliz? E o Cristo vem com a proposta da felicidade imortal e nós recusamos para nos alimentar com as migalhas das felicidades efêmeras que o mundo apresenta? Sinceramente, acho que não é uma troca justa. Nós merecemos mais, porque nós somos filhos de Deus. Não fomos esquecidos pelo Pai, e Ele não cansa de nos abençoar com as suas vibrações consoladoras e cariciosas. Ele vê cada uma das nossas dores, dores silenciosas, renúncias santificantes, que só nós e Deus sabemos. Mas são essas experiências que vão nos depurar, acrisolar o nosso espírito, ornar o nosso espírito de virtudes. Ele está nos preparando para o festim das bodas. Está preparando a nossa veste nupcial para o casamento com o noivo, através dessa renúncia e do sacrifício pessoal, nesses pequenos lances da nossa história de vida. Portanto, precisamos refletir. Nós somos ouvintes ou praticantes espíritas? Colocar essas experiências do nosso dia a dia e lembrar Jesus em cada um dos passos da nossa marcha.
Porque ainda que eu tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Quantos casos de mediunidades, faculdades mediúnicas abençoadas, infelizmente delinquindo no panorama moral por parte de alguns irmãos nossos. Quantos de nós, eloquentes, com o poder de oratória, a ponto de seduzir as massas, mas nos enganamos, ao invés de servir o Senhor, servimos a outros senhores. De nada adianta esses recursos, essa abastança com que nós somos privilegiados, se nós não pudermos usar para multiplicar os nossos talentos. Os talentos que nos foram concedidos, as nossas virtudes, as nossas capacidades, os nossos filhos, eles são empréstimos de Deus para que nós possamos multiplicar e florescer. Não sejamos como o servidor mau e preguiçoso da parábola dos talentos, que tendo esse talento e essa oportunidade, enterrou na terra, com medo do Senhor ceifar-lhe onde não houvera semeado. Precisamos, portanto, utilizar o trabalho como o nosso mestre carpinteiro, que entalhou no coração de cada um dos homens as notas de bondade e sabedoria do exercício do amor para multiplicar esses talentos. Porque a experiência que nós ora temos num planeta de provas e expiações é muito boa. A situação pela qual passamos, não estranhem, é muito boa. Nós temos a doutrina dos Espíritos nos explicando por que padecemos. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, primeiro texto de Kardec fala sobre justiça das aflições. Temos resposta para todas as nossas inquietações em O Livro dos Espíritos. Então, as nossas condições de hoje são as melhores possíveis. Não sabemos quando e em quais condições teremos nas próximas existências. Portanto, convém aproveitar a oportunidade, a fim de exercitar o amor e a caridade. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, de nada disso me aproveitaria. Muitas vezes nós dispensamos os nossos excessos, achando que estamos praticando a caridade. Mas Jesus quer algo além de nós. Ele quer o nosso envolvimento com a causa. Ele quer exercitar a nossa compaixão em relação ao outro, a nossa capacidade de perceber os infortúnios ocultos, aquelas necessidades que não estão assim tão claras. E é quando a gente vai ao encontro desses sedentos e desses famintos que a gente vê. Que beleza! Em perceber nos olhos antes quase apagados de alguém que mal tinha o que comer, a esperança se reacender, porque alguém lembrou de levar-lhe uma migalha de pão numa noite fria. Que felicidade em perceber que nós podemos ser instrumentos do alto, levando um agasalho e um consolo, um brinquedo às vezes usado para uma criança que teve a sua infância roubada pela violência das ruas ou que foi colocada cedo demais para trabalhar. Que consolo! A caridade é esse exercício de buscar a dor alheia para aplacar de sofrimentos. Mas não nos enganemos, não tenhamos a presunção de aplacar a dor do mundo. Nem Jesus o quis, o fez ou nos exortou. Nós temos sim que buscar todas as oportunidades de sermos úteis, mas perceber que a dor é instrumento de Deus para a perfeição de cada uma de suas criaturas. Buscar o que temos para poder minimizar aquela situação tão deprimente, mas dar ao outro a liberdade de ter as suas experiências, porque nós também temos as nossas misérias, graças a Deus. A dor que nós carregamos
é esse aguilhão que nos propele para frente, que nos coloca nesse movimento de procurar o consolo, procurar essa casa, procurar uma prece, procurar nos conectar com Deus. É graças a essa fome, é graças a essa sede. Mas a caridade é essa bênção, a bênção da misericórdia divina, que vai suscitando nos corações bondosos, que se permitem moldar pelo sentimento sublime do amor, ser instrumentos de paz. Porque onde há caridade, não há violência. Onde há caridade verdadeira, não há impaciência. Onde há caridade, há paz, há mansuetude. E esse exercício, ele é necessário para o nosso próprio aperfeiçoamento. E é interessante porque há uma questão em O Livro dos Espíritos que, a uma primeira leitura, soa até estranha. A mensagem 888. Kardec pergunta: reprovais a esmola? Porque os Espíritos falam tanto desse movimento da caridade moral, mas nós sabemos que temos necessidades físicas materiais. Temos fome e precisamos ser saciados. E os Espíritos dizem a Kardec: reprovamos muitas vezes a maneira pela qual ela é feita. Porque o ato de caridade precisa ser um ato de amor, um ato de compaixão, de compreensão e de carinho para com os outros. Um ato oculto, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E esse apelo à beneficência que se oculta e que se apaga dos holofotes cresce tanto, cresce muito aos olhos de Deus. Porque não há caridade com orgulho. A caridade, ela precisa da humildade para se estabelecer. Porque é no momento que eu esqueço de quem eu sou, das minhas necessidades, para que eu possa servir e me entregar aos outros. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não ostenta e nem se incha de orgulho. Portanto, é inconcebível, dentro de tarefas de caridade, querendo competir com os outros. Cada um tem o seu trabalho. E não existe isso de trabalho maior ou menor. Estamos repetindo os apóstolos que perguntam ao Cristo quem é o maior no reino dos céus? Todos temos o nosso lugar. Todos estamos no nosso exercício, cada um com as suas próprias qualidades, para desenvolver o melhor trabalho que puder. E esse exercício beneficia-nos enquanto estamos beneficiando aos outros. Nós precisamos entender que há uma diferença muito grande entre ser um reformador e ser um revolucionário. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Ele aproveita as sementes deixadas pelos profetas que o precederam para melhorar os ensinamentos, dando uma sofisticação sublime àquelas mensagens. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, eu porém vos digo, e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Então ele aproveita a sementeira feita pelos profetas da antiguidade para acrescentar uma moral um pouco mais sofisticada e bem elaborada. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse foi o novo mandamento que ele nos deixou. E precisamos refletir sobre esse mandamento, porque Jesus nos exorta a um exercício de amor que vai muito além da nossa imperfeição humana. Ele nos exorta ao amor ágape, ao exercício do amor fraternal, que não requer nada para si, que sabe que a fonte do amor divino provém e emana de Deus. E é através da prática que nós vamos exercitando esse tipo de amor. A caridade
não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ainda que a verdade contrarie os meus desígnios. Quando nós rezamos o Pai Nosso, outorgamos a Deus que Ele faça com a nossa vida o que Ele quiser. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, se nós nos submetemos à justiça divina, nós precisamos ser pacientes e compreensivos com o que vem de lá. A obediência é uma das maiores lições que envolve o amor de Deus. Porque se nós acreditamos que o nosso Pai é de infinita bondade, precisamos acreditar que Ele só quer o nosso bem. Mas muitas vezes não compreenderíamos os seus desígnios. Esses desígnios insondáveis do Criador, que ainda nos falta a compreensão. Precisamos, portanto, saber aguardar. Nos colocar à disposição desse serviço de Deus ao nosso favor. Quando nós olhamos para o Cristo na cruz e sua mãe Maria aos pés da cruz, padecendo de uma dor lancinante por ver o seu filho puro, que não houvera cometido um crime sequer, crucificado como um malfeitor comum, pensemos na dor que essa mulher sentiu. Mas naquele momento, vai dizer Humberto de Campos na obra Boa Nova, ela coloca-se como uma escrava perante os olhos de Deus. Faça-se na vossa escrava o que vos aprouverdes. E é este mesmo movimento que nós precisamos ter com os desafios muito naturais da nossa marcha. Nós, que temos os nossos testemunhos pessoais muito distantes dos grandes martírios desses homens do cristianismo primitivo, precisamos ir exercitando essa piedade filial, essa obediência e essa resignação. Resignação aqui não como acomodação a uma situação desfavorável e ruim que me é imposta. Nós temos o direito e o dever para lutar e para viver bem da melhor maneira que nós pudermos. Mas aqui, a resignação é uma obstinação pacífica que entende as conjunturas difíceis a que muitas vezes estamos agrilhoados. Nenhum de nós se libertará partindo à força esses grilhões. Porque muitas vezes são essas conjunturas difíceis que nos aperfeiçoam, que vão tratar os nossos conflitos na convivência de pessoas que nos despertam sentimentos ainda de antipatia. Na convivência diária com pessoas que pensam diferente de nós. E se nós quisermos verdadeiramente nos libertar, é vivendo junto com essas pessoas, tentando entender qual a razão por trás dessa antipatia e vencendo isso, que nós vamos exercitar o amor. Viver o amor entre afins é fácil, mas a nossa proposta, como cristãos, é mais desafiadora. E para isso, precisa do nosso próprio trabalho e esforço pessoal. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta. A caridade jamais passará. Uma caridade que tudo suporta é demais. Porque o fardo pode ser pesado demais para a gente suportar. A nossa cruz muitas vezes parece estar muito pesada, aquém das nossas capacidades. Esperar pode ser um tempo longo demais para as nossas necessidades imediatas. Mas recordemos que houve um homem que experimentou esse tipo de amor e que não teve nenhuma predileção de Deus. Quando nós pensamos em Estevão, o mártir do cristianismo primitivo, um moço jovem dos seus 23, 24 anos, órfão de mãe, mais tarde órfão de pai, apedrejado, sofreu cilícios sem ter cometido crime algum, depois levado preso nas galeras romanas, feito escravo, ele que era descendente de Israel,
apartado da sua irmã, mais tarde espoliado na estrada de Jope, encontra a casa do caminho. E através da recepção de Simão Pedro, tem contato com os escritos de Levi. Eram os ensinamentos de Jesus. Estevão conheceu o Cristo através dos escritos de Isaías do Antigo Testamento. Porque através daqueles escritos sagrados ele sabia que haveria um Messias e um Senhor que viria. Não teve a oportunidade de tê-lo conhecido fisicamente enquanto no seu messianato. Mas na cena trágica do seu apedrejamento, amando de Saulo de Tarso, então doutor da lei, vai dizer Emmanuel na obra Paulo e Estevão: o Cristo lhe aparece, reluzente, e olha para aquela cena catastrófica, trágica, com pena de Saulo. Porque com o poder das mãos, insistia em perseguir um cristão que nada mais fazia do que propagandear através das suas ações o amor. Porque caridade é o amor em ação. E olha para Estevão, estimulando, enchendo o seu coração de alegria para que ele suporte com força e bravura o seu testemunho. É assim que a espiritualidade nos assiste. Mesmo que estejamos perdendo para o mundo, mesmo que para o mundo nós sejamos estranhos, indo na contramão dessa superficialidade das sensações, dessas emoções tresloucadas que o mundo nos vende, intimamente nós temos a certeza íntima que estamos fazendo o melhor para nós e para os outros. Porque o mundo regenerado não se dará a passe de mágica. A psicosfera do planeta vai se transformando pela soma das psicosferas individuais de cada um de nós. Funcionamos como artífices o tempo inteiro. Não apenas dando o envoltório carnal dos nossos filhos, mas através dos pensamentos em que nós vamos plasmando aquilo que mais tarde será o nosso próprio modo de proceder. Portanto, meus amigos, a verdadeira caridade é essa. É uma caridade aurida na fé, na confiança irrestrita, não fé cega. Essa fé que tudo crê, esse amor que tudo crê, não é uma crença pura e simples porque alguém disse para nós que este é o caminho correto. É utilizar o nosso entendimento, o nosso discernimento, a nossa intelectualidade para perceber que não há outro caminho do que Jesus para nos levar até o Pai. E nós só conseguimos perceber isso praticando. Porque praticando esse Evangelho nós recebemos a recompensa imediata de todo o bem que nós fazemos. Um sentimento de alegria imensurável. Um sentimento de paz que nenhum ladrão consegue roubar, que nenhuma traça consegue corroer, que não fica no túmulo, que vai conosco, porque nós somos espíritos imortais e vivemos sempre, viveremos para sempre. E quando nós estivermos sintonizados com esse amor, nós viveremos de uma forma cada vez mais plena e pujante, com Jesus e para Jesus. E essa epístola de Paulo aos Coríntios termina com um célebre versículo, o versículo 13, que diz assim: agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas, porém, a maior delas é a caridade. Os espíritos falam sobre os ensinamentos de diversas formas. Na Revista Espírita de fevereiro de 1862, há 3 mensagens belíssimas. A primeira sobre a fé, essa força que nasce do nosso interior, dada por Deus, porque nós somos centelhas divinas, essa certeza de que fazer o bem é o melhor que nós podemos fazer. A esperança, essa alegria de ter um ideal, de ter os nossos princípios elevados sendo esposados a cada dia, num esforço persistente. E a caridade, a doação de nós mesmos através de uma conduta
edificada por esses sublimes ensinamentos. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, há uma mensagem lá intitulada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E ainda, na questão 941 de O Livro dos Espíritos, sobre medo da morte, quando os Espíritos dizem assim: a fé dá a certeza do futuro, a esperança faz esperar uma vida melhor, e a caridade praticada dá a certeza que nada deve temer. Nós nada devemos temer. No mundo tereis aflições, advertiu-nos Jesus, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não devemos nos atormentar e nos afugentar com nada. A situação pela qual nós passamos agora é prevista. O Cristo está no leme, como diz Bittencourt Sampaio. Ele é o sol dos nossos destinos e está nos emulando com os seus sentimentos de amor para que nós sejamos perseverantes. Portanto, nós devemos seguir itimoratos, devemos seguir com coragem e bravura, propagandeando o amor através das nossas ações, respeitando os outros, tratando-nos com cortesia, educação e gentileza, sendo educados e repartindo os tesouros que já possuímos, a paciência, a inteligência, a compreensão, a compaixão, a doçura, a afabilidade e doçura que tanto escasseia. Precisamos ter coragem e seguir perseverantes até o fim, pois só aí seremos salvos. A mensagem do Cristo, a mensagem dele não se encerra com ele na cruz. O Cristo crucificado está num lugar que não lhe pertence, porque o Cristo é bom, o Cristo é o nosso guia e modelo e nós precisamos descrucificá-lo e tirá-lo dali. A cruz é lugar de malfeitores, a cruz é lugar de quem se perdeu e o Cristo jamais deixou esfriar a sua chama esplendorosa do amor. Vamos tirá-lo da cruz, portanto, colocá-lo nos nossos corações, porque o coração é o melhor lugar do nosso corpo, é o melhor lugar do nosso espírito, é onde nós preservamos os nossos melhores sentimentos. E deixando Jesus em nossos corações, Ele toma conta de todo o nosso corpo, porque como o apóstolo Paulo disse, nós somos os membros do corpo do Cristo. O Cristo é a mente e os membros são os executores do que a mente quer. Que nós façamos então a vontade do Cristo. Não resistamos a todo bem que possamos fazer. E quando defrontados com o mal, saibamos compreender que é uma situação transitória e natural. Porque se estamos num hospital e numa escola, nós sabemos que somos todos enfermos. O que muda é o tipo de enfermidade. E assim como o outro também me suporta, nas minhas mazelas sem fim, eu tenho o dever de pelo menos tentar respirar mais fundo e suportar também. E quando a gente cair, tropeçar nesses escolhos do caminho muito naturais, que nós possamos nos lembrar da esperança e que amanhã será um novo dia. Teremos todos os dias uma nova oportunidade. Não sabemos quantos dias ainda teremos. Portanto, nos agarremos a cada oportunidade como se fosse a única e decisiva de fazer diferente. Porque o tempo é agora, meus amigos. O tempo é hoje. O nosso passado, a lei de causa e efeito irá se encarregar dos seus desdobramentos. Lembrando que o amor cobre a multidão de pecados. Mas o tempo azado é o tempo presente. Esse é o tempo decisivo para o futuro que nós queremos construir ao redor dos nossos passos. E para concluir, gostaria de compartilhar com vocês um poema muito simples que fiz, tentando render graças a Deus por essa oportunidade imperdível
de fazer a diferença nos nossos próprios destinos. Graças vos damos, Senhor, por toda e cada tarefa em vossa messe de amor. A vós, só a vós, todo o mérito da mensagem divina. A nós, a grande honra de beber na fonte cristalina. Perdoai-nos as imperfeições e mazelas morais. É que a ovelha precisa do bom pastor para saber onde vai. E se hoje, humildemente, vos dobramos a serviço, é porque finalmente começamos a aprender o que nos diz. Seja o nosso sentimento simples barro em vossas mãos de bondade, e esculpia a vossa beleza nos corações de boa vontade. Ensina-nos a amar-vos e conhecer toda a verdade, germinando primeiro a fé, mas sobretudo a esperança e a caridade. Deus nos abençoe a todos e nos encoraje para exercitar a caridade.